Esse é o capítulo 1.2.2 do livro Copa para Quem, Olimpíadas para Quem, Arte e Mega Eventos Esportivos contra Narrativas na Cidade Turística, que eu vou lançar dia 22 de março na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, próximo ao Museu da Manhã e do Museu de Arte do Rio. Então estou fazendo esses vídeos falando dos subcapítulos e capítulos inteiros do livro. E esse daqui fala das Olimpíadas da Era Moderna. Então eu nomeei de Os Jogos da Era Moderna, a progressão das regras do poder. Então esse capítulo fala das controvérsias inerentes às Olimpíadas da Era Moderna e o aspecto político, que foi que muitas vezes há uma tentativa de deixá-lo de lado, mas ele está inerente na forma da competição, né, dos Estados-nações. Então eu começo falando de um panorama de como é que começou essa reinvenção das tradições, né, essa invenção das tradições, como diria o Hobsbawm e o Terence Ranger no livro A Invenção das Tradições. Então essa figura chamada Pierre de Frédéric, que era o Barão de Coubertin, o Barão já diz, né, a que sistemas ele estava ligado, né, um sistema aristocrático, né? Então ele incumbido pelo governo francês de ajudar na difusão da educação de jovens. Ele foi influenciado por um educador inglês e queria ocupar o tempo livre dos jovens, né? E com algo que poderia parecer saudável. Então ele pensou no esporte como essa via, né? E foi organizando os seus valores morais e propôs isso de fazer novas Olimpíadas, resgatando as Olimpíadas que já tinham sido abolidas desde o imperador Teodósio. Essa invenção das tradições é tentar ligar esse ideal aristocrático do século XIX à Grécia Antiga, né? Então, a Grécia Antiga que era o lugar das grandes conquistas, né? Dos grandes intelectuais, da filosofia. Então, era uma maneira frágil de ligar esses dois momentos, né? Mas eles não têm nada a ver um com o outro, né? E essa estratégia foi delineada a partir da ideia de se construir isso que eles chamaram de Olimpíadas da Era Moderna, né, ligando as Olimpíadas antigas, e na Grécia, as novas Olimpíadas seriam em Atenas. Então tem uma foto lá desse estádio, né, lá na Grécia, coloquei aqui no livro. Então eu vou falando um pouco desses aspectos políticos, dessas controvérsias, das Olimpíadas da Era Moderna, dessa hereditariedade forjada, né? Ela não existe, né? A Era Moderna, a Olimpíada da Era Moderna não tem nada a ver com a Olimpíada, é só um resgate de pensamentos, né? Mas elas estão fragilmente ligadas pelo tempo, né? Ou não ligadas, né? E aí fala desse plano de criar essas Olimpíadas e como que elas lidam com esses aspectos políticos, né? Então, um exemplo clássico é o exemplo das Olimpíadas nazistas, onde Hitler, né, buscando provar uma superioridade ariana, trouxe as Olimpíadas, né, para a Alemanha. É preciso lembrar também que houve alguns boicotes e que, por exemplo, um dirigente que era contra levar as Olimpíadas para a Alemanha foi substituído por um nazista na própria o próprio COI, né, o movimento exatamente, membro do COI. E aí e também alguns Estados-nações boicotaram essas Olimpíadas, né, como Irlanda, Peru e Colômbia. Então não foi exatamente uma coisa
nem todo mundo estava aceitando isso. Existiam protestos, né, contra essas Olimpíadas. E aí uma controvérsia que aconteceu, por exemplo, nessas Olimpíadas foi uma interessante ação, né? O Jesse Owens ganhou várias medalhas e era negro, e era estadunidense, e claro, não foi recebido por Hitler. Mas em contrapartida também não foi recebido na Casa Branca, onde era esperado os cumprimentos do presidente. E então, uma outra coisa interessante nisso é que Jesse Owens usava Adidas. Adidas foi fundada por dois irmãos nazistas, filiados ao partido nazista quando da ascensão de Hitler. Então é um dado muito interessante, né? A gente usa Adidas até hoje, né? E é uma marca muito popular. Interessante também nessa história é que depois que o Jesse Owens morreu, em 1980, o Jimmy Carter fez Jimmy Carter, presidente então dos Estados Unidos, fez uma declaração dizendo que o país devia a eles, né? E é curioso que também na juventude de Jesse Owens o país vivia uma segregação racial, né? Até 1967 era oficial, era uma coisa louca, né? Então ele passou a vida sob essa segregação, foi lá para as Olimpíadas, voltou e não recebeu os cumprimentos, não viveu, não teve grandes aportes financeiros por causa disso, e quando ele morre, aí sim, né? Bom, mas isso aí são questões do o capitalismo come tudo, né? Então é muito mais fácil você lidar com essa imagem de um atleta, de um vitorioso, quando ele já está morto, né? Então falo dessas controvérsias, dessas questões políticas, os boicotes às Olimpíadas demonstram claramente esse aspecto político, né? Então, por exemplo, e também nas Olimpíadas da era antiga, quando acontecia uma guerra, a Olimpíada era uma forma de cessar a guerra. E o que não foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, onde as Olimpíadas pararam, né? E elas ficaram algumas edições sem Olimpíadas, né? Então, não se concretizaram. E depois também, na Segunda Guerra, a mesma coisa, né? Depois, essa questão do boicote foi sendo sistematizada toda a Olimpíada. Havia um certo boicote. A própria Alemanha, antes das Olimpíadas de Hitler, ela não aceitando a grande soma que ela tinha que pagar à França por conta da guerra, da Primeira Guerra, boicotou os jogos e assim por diante. A coisa foi crescendo. E é engraçado também que nessa coisa do boicote, o próprio Estados Unidos em 80 boicotou as Olimpíadas que aconteciam em Moscou, né? E dizia-se curiosamente, assim, ironicamente, né, hoje a gente vendo essa desculpa, que havia certamente uma invasão do Afeganistão pela Rússia. E os Estados Unidos acusava a Rússia de querer o petróleo do Afeganistão. E por isso pedia que seus atletas não fossem, e ameaçava não dar os passaportes para os atletas ou cancelar os passaportes. E muitos anos depois, 2001, depois das Torres Gêmeas, a invasão do Afeganistão, a coisa do petróleo, é muito curioso, né? E aí vários eu estou focando na arte, né? Então os aspectos estético-políticos que estão inseridos nessas Olimpíadas também lembro de 1968, onde o mundo eclodia protestos, e no México não foi diferente, só que no México aconteceu um massacre, onde a polícia atirou a queima-roupa vários estudantes, e vários estudantes foram mortos. E alguns anos depois descobriu-se que em 2003 descobriu-se por publicações
feitas pelo National Security Archive de George Washington University, uma série de documentos da CIA, Pentágono, Departamento de Estado, FBI, Casa Branca, de que o Pentágono teria dado as armas para o exército mexicano e expertise para acabar com o movimento estudantil. Então, isso é uma frequente, na verdade, né? Essa política americana interfere, inclusive, nos jogos, claramente, né? Não, e aí tem a questão do doping também, né? Aconteceu muitas vezes, muitos atletas de vários países, e o doping foi ficando mais indetectável. Então, isso é uma grande controvérsia também, né? E esse ideal do amadorismo. O Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin, achava que o ideal do amador que era interessante daquele sistema aristocrático, né? Só que como você ser amador e ao mesmo tempo competir, né? Como que um trabalhador vai ter tempo para se dedicar a uma competição? Então, em 92, isso acabou quando os jogadores da NBA participaram das Olimpíadas, né? Profissionais da NBA. Então, se mostrou insustentável, né? Esse ideal de amadorismo. Então, falo bastante dessa agremiação de indústrias, de marcas, de empresas que veem nas Olimpíadas uma grande oportunidade, acobertadas pelas novas leis de exceção que se abrem para as Olimpíadas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, existia o Estatuto do Torcedor, que não poderia vender cerveja nos jogos, mas nas Olimpíadas pode. Então, os camelôs em volta dos estádios são expulsos, né? De jeito nenhum pode ter camelô, não pode ter ninguém vendendo nada. Então, abre-se caminho para essas empresas. E os gestos, né? Por exemplo, dois Panteras Negras lá nas Olimpíadas do México, eles ergueram um punho, né, e abaixaram a cabeça na hora do hino dos Estados Unidos, né? Eles eram estadunidenses. E por isso foram expulsos das Olimpíadas. Disseram que era um gesto político. Os gestos políticos não são aceitos nas Olimpíadas. Mas o interessante é que muitos atletas alemães fizeram o gesto Sieg Heil, né? o gesto de cumprimento nazista, e não foram expulsos, nem foram punidos. É uma controvérsia também o gesto dos atletas militares, né? Será que o corpo militar também não está envolto em ideais políticos? Bom, nós tivemos, né, ditadura militar, né? Não existia governo militar, né? Então, hoje em dia, né, numa ascensão, né, tem militar para tudo quanto é lado agora, no governo, e isso não quer dizer um ideal político. Então, tudo isso eu falo aqui nesse capítulo 1.2, 1.2.2, os jogos da era moderna, a progressão das regras do poder, em Copa para Quem, Olimpíadas para Quem, que eu vou lançar no dia 22 de março, na Praça Mauá, aquele local onde aconteceu várias mudanças por conta dos jogos, né? Aqui no Rio de Janeiro, numa sexta-feira da outra semana. Então, até lá.